Foi preso em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, o ex-policial Laércio Soares de Melo, de 55 anos, mais conhecido como Cabo Melo. Ele foi preso em casa onde cumpria pena de prisão domiciliar por um outro assassinato. Saiba mais detalhes na entrevista com o delegado Bruno Rezende. Nesta quinta-feira, 12 de dezembro, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandato de prisão preventiva de um ex-militar. O ex-policial havia sido condenado pelo homicídio de Francisco Santos Filho, o Chiquinho Despachante, em 2019, e é suspeito de outro homicídio. A partir da investigação do desaparecimento do Francisco Santos Filho em 2009, foi retomada as investigações do desaparecimento do Gilberto Martins em 2003. Com o exame de DNA, confirmou-se tratar um corpo encontrado na BR, no município de Urucuia, e com esse encontro desse corpo, foi identificada então a suposta ligação entre os dois casos. Houve então essa dinâmica de identificação entre subtração de bens, de veículos, de bens imóveis. Essas investigações mostraram que o autor não tinha lastro para explicar toda a situação em relação ao desaparecimento e a subtração dos bens. E essas contradições foram apontadas efetivamente no processo. Nessa última condenação, no caso do Gilberto, o autor foi condenado por latrocínio. A vítima teria desaparecido da sua residência em 2003, e as versões narradas pelas famílias são extremamente semelhantes, tanto que a Justiça entendeu pela condenação e pela decretação da prisão preventiva nesse cumprimento de sentença, pela periculosidade do autor. A prisão foi efetuada depois do compartilhamento de informações entre a Polícia Civil da Delegacia de Crimes contra a Vida em Montes Claros com a Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio, pertencente ao 1º Departamento de Polícia Civil. Todas as versões do desaparecimento das vítimas indicaram que ele teria deixado as vítimas aqui no centro de Montes Claros e não mais as teria visto, mas restou comprovado nas investigações que ele foi a última pessoa a ser visto com as vítimas, de fato as assassina, e cria essa versão do retorno das vítimas a Montes Claros e, apesar das negativas, restou responsabilizado pelos crimes. Amanda Sampaio traz agora a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Uma frente fria avança para alto mar na altura da costa da região sudeste do Brasil, mas ainda deixa bastante instabilidade neste sábado. Tem risco para temporais em toda a faixa em vermelho do mapa, inclusive nas áreas do sul de Minas Gerais e interior fluminense. A região da Grande São Paulo e do Grande Rio também ficam em atenção para a possibilidade de chuva com moderada a forte intensidade. Com o avanço desse sistema, a nebulosidade aumenta e pode chover a qualquer hora em praticamente todo o litoral do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no extremo sul do estado de Minas Gerais. O maior risco para chuva grossa em alguns momentos fica para o litoral norte paulista, o Rio de Janeiro e a região de Juiz de Fora. Já em áreas próximas ao Vale do Ribeira Paulista, o sol já volta a aparecer entre bastante nebulosidade e não há expectativa de chuva. O tempo também fica firme no decorrer do dia em todas as outras áreas do sudeste, mas pode chover a partir da tarde em várias áreas do estado de São Paulo, inclusive na capital, em BH e em parte do Triângulo Mineiro. A região de Uberlândia pode receber chuva desde cedo, mas intercalando bons períodos de melhora. Na região de Vitória e nas outras áreas de Minas Gerais, mais um dia de sol forte com calor à tarde e sem expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 18, máxima de 27 graus, em BH mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Montes Claros, o sábado será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 e 32 graus. Daqui a pouco, turma de defensoras populares de Montes Claros se forma neste sábado.